Imagina um navio encontrado no meio do Atlântico, a navegar sozinho. As velas ainda levantadas, a carga intacta, comida na mesa, água potável nos barris, mas nem sinal de uma única pessoa a bordo. Sem sinais claros de luta, sem indícios fortes de tempestade destrutiva, sem explicação óbvia. Parece o início de uma lenda, mas é um caso real, o Mary Celeste, o navio fantasma mais famoso da história da navegação. Hoje vamos entrar a fundo neste mistério. O que aconteceu ao Mary Celeste? Porque é que o navio aparentemente em condições foi encontrado completamente vazio? E, mais de um século depois, porque é que ninguém conseguiu chegar a uma resposta definitiva? O Mary Celeste era um navio mercante, como tantos outros da época. Não era um navio de guerra, não era um cruzeiro luxuoso, não transportava tesouros lendários. Levava carga comercial, tripulação, uma família a bordo, e um destino traçado. Partiu em direção ao Atlântico com tudo dentro da normalidade, documentação em ordem, tripulação escolhida, rota planeada, carga segura nos porões. A viagem não começou como uma aventura épica. Começou como trabalho. Mais um transporte, mais uma travessia, num oceano que, apesar de perigoso, era já bem conhecido dos marinheiros da época. Ainda assim, o Mary Celeste levava algo que o tornaria diferente, um lugar permanente na lista dos grandes mistérios não resolvidos. Dias depois de ter partido, outro navio que navegava naquela região avistou uma embarcação à deriva. À primeira vista, nada de especial, navios sem rumo claro não eram impossíveis de encontrar. Mas, à medida que se aproximavam, algo não batia certo. O navio parecia descontrolado, sem sinal de manobras, sem ninguém visível no convés. Quando a outra tripulação finalmente conseguiu aproximar-se o suficiente para identificar a embarcação, percebeu o nome, Mary Celeste. Decidiram subir a bordo, tanto por curiosidade como por necessidade. Era importante perceber se havia sobreviventes, se o navio estava em perigo iminente, se precisava de ajuda. O que encontraram lá dentro não era o que se esperaria de uma embarcação que tivesse sido atingida por uma grande tragédia visível. O navio tinha marcas de uso, claro, mas não estava destruído. A estrutura não parecia ter sido esmagada por ondas gigantes, nem havia sinais de incêndio generalizado. A carga, que era valiosa, encontrava-se, em grande parte, intacta. Não fazia sentido pensar num simples ato de pirataria, porque a maior parte do que tinha valor ainda estava lá. No interior, havia detalhes que inquietavam, objetos pessoais, roupa, utensílios, tudo indicava que a vida a bordo tinha sido interrompida de forma abrupta. Em alguns relatos associados ao caso, fala-se de comida que parecia ter sido deixada a meio, como se alguém tivesse saído com a intenção de voltar. Outros descrevem o ambiente como estranho, desarrumado mas não totalmente saqueado. O bastante para sugerir que algo os obrigou a abandonar o navio, mas não algo suficientemente claro para ser óbvio à primeira vista. O mais desconcertante era isto: o bote salva-vidas não estava no lugar. Ou seja, alguém, em algum momento, decidiu abandonar o Mary Celeste. A pergunta é, porquê? Se o navio ainda flutuava, se não estava em chamas, se a carga estava ali, o que poderia ter acontecido para que toda a tripulação, e quem mais estava a bordo, optasse por subir a um bote e afastar-se em pleno oceano? É aqui que começam as teorias. Uma das hipóteses mais discutidas é a de que tenha havido algum problema com a carga. O Mary Celeste transportava produtos que, em determinadas condições, podiam libertar gases ou criar situações perigosas. Imagina estar num navio longe de tudo, sentir odores estranhos, perceber ruídos no porão, ter a sensação de que algo está prestes a explodir ou incendiar. Segundo esta ideia, o capitão e a tripulação podem ter acreditado que uma explosão ou incêndio era iminente. Num cenário desses, a decisão de abandonar temporariamente o navio, usando o bote, poderia parecer a mais segura. A ideia seria afastar-se apenas o suficiente para esperar e ver se o perigo passava, com a intenção de voltar em seguida. Mas, num oceano aberto, bastaria uma mudança de vento,
uma corrente inesperada ou um erro de cálculo para que o bote se afastasse demasiado ou o navio derivasse na direção oposta. Há também teorias que falam de problemas de navegação e de interpretação errada das condições do mar. Se o capitão acreditasse que o Mary Celeste estava em risco de afundar, por exemplo, devido à água acumulada no porão ou um desequilíbrio na carga, poderia ter optado por abandonar o navio antecipadamente, antes de uma suposta catástrofe. Mais tarde, os factos mostraram que o navio aguentou e continuou a flutuar, mas, naquele momento, a percepção pode ter sido bem diferente. Outros preferem hipóteses mais humanas: conflito a bordo, motim, decisões desesperadas. Numa embarcação isolada, com dias e dias de viagem, tensões podem crescer. A presença de uma família, incluindo uma criança, torna tudo ainda mais sensível. No entanto, a falta de sinais claros de violência forte, e o facto de a carga não ter sido levada, enfraquecem muitas teorias baseadas apenas em crime e roubo. E, claro, num caso como este, não faltam teorias mais sombrias e especulativas, desde fenómenos inexplicáveis, a relatos de ondas anómalas, até histórias de pressões psicológicas extremas em mar aberto que levam a decisões irracionais. O mar, por si só, já é um ambiente que mexe com a mente: horizontes vazios, dias iguais, ruídos constantes da água e do vento, sensação de isolamento total. Parte do que torna o Mary Celeste tão fascinante é exatamente isto: não há um elemento óbvio e conclusivo. É um conjunto de detalhes que não se alinham facilmente numa única narrativa perfeita. Um navio em condições razoáveis, carga intacta, objetos pessoais deixados para trás, bote salva-vidas ausente, zero sinais fortes de um evento único e devastador. Depois de o navio ter sido encontrado, investigações tentaram reconstruir o que tinha acontecido. Capitães, marinheiros e autoridades analisaram danos, examinaram o porão, estudaram documentos de bordo. Foram levantadas suspeitas, teorias sobre fraude, tentativas de obter compensações de seguro, histórias que misturavam factos com suposições. Mas, à medida que as décadas passaram, nenhuma versão se impôs como definitiva. Ao longo do tempo, o Mary Celeste deixou de ser apenas um caso de investigação marítima e passou a ser praticamente um símbolo. Um lembrete de que, mesmo num meio tão estudado como a navegação, ainda há episódios em que a verdade se perde no oceano. Histórias em que os protagonistas desaparecem sem deixar o seu lado da explicação. Ficamos com o cenário, com as pistas, mas sem a voz de quem realmente viveu aquele momento. Hoje, quando se fala em navios fantasma, o Mary Celeste é quase sempre o primeiro nome a surgir. É fácil esquecer que, por trás da palavra fantasma, estavam pessoas reais, com famílias, planos e rotinas a bordo. Pessoas que, por razões que ainda não compreendemos por completo, decidiram abandonar o navio que, para quem o encontrou mais tarde, parecia ainda ter salvação. É precisamente essa diferença entre o que a tripulação pode ter sentido naquela altura e o que nós vemos agora, em retrospectiva, que alimenta o mistério. Se estivessem vivos, talvez dissessem que tudo foi uma sequência de decisões lógicas num momento de medo e incerteza. Para nós, que só vemos o resultado final, um navio vazio, tudo parece irracional, quase impossível de justificar. O caso do Mary Celeste continua a ser contado porque está no ponto exato entre o que se pode explicar e o que fica nas sombras. Tem elementos suficientes para evitar que seja apenas lenda, mas tem lacunas suficientes para nunca se transformar num simples relatório técnico. É um daqueles episódios em que o mar guardou a parte mais importante da história, o porquê da decisão final. Enquanto não soubermos com certeza o que levou toda a gente a abandonar o navio, o Mary Celeste vai continuar a navegar na nossa imaginação. Um navio fantasma não por estar assombrado por espíritos, mas por carregar, até hoje, a presença invisível de perguntas sem resposta. Se este tipo de mistério te intriga, e queres continuar a explorar casos reais onde a lógica parece ficar a meio caminho, segue o canal, ativa as notificações e diz nos comentários que história queres ouvir a seguir. Porque, no fim, o que assombra mais não são os fantasmas, são as explicações que nunca chegam.